Tem muita gente fazendo a seguinte pergunta: por que os advogados do ex-presidente Bolsonaro permitiram que ocorresse o trânsito em julgado da sentença? Ou seja, acabou o processo, foi finalizado, então permitindo que desse início ao cumprimento, à execução da pena. Essa situação, vista do ponto de vista jurídico, da estratégia defensiva, tem uma explicação. Pois bem, e não é difícil de se entendê-la, tá? O que acontece? Quando ocorre o trânsito julgado, só existe um tipo de recurso, que seria uma ação revisional criminal. Ou seja, ela surge quando há uma nulidade dentro do processo ou quando surge um fato novo e a partir deste fato pode-se rediscutir porque nele há possibilidade de encontrar a inocência daquele que foi condenado, rescindindo aquela condenação. Mas o grande detalhe, o pulo do gato, é que essa discussão não vai acontecer mais lá na primeira turma, aonde foi a condenação. Pelo regimento interno do STF, quem iria julgar, a partir de então, analisar esse processo, seria a segunda turma. E vocês se recordam que o ministro Fux foi um voto dissidente, que inclusive falou em nulidade de tudo aquilo que havia sido praticado e optou pela absolvição do ex-presidente? Agora ele faz parte da segunda turma. Isso traz, na perspectiva daquele que faz a defesa, uma oportunidade de ver todos os fatos, e especialmente esse fato novo que pode trazer a possibilidade da inocência do cliente, ser analisado de maneira imparcial, respeitando os preceitos da Constituição, assegurando o direito da ampla defesa. Esse que é o ponto crucial. Agora você deve estar pensando, mas quem vai se beneficiar com isso é o ex-presidente Bolsonaro. Eu quero dizer um alerta para todos. Independente de quem você torça politicamente, seja a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, e eu não vou discutir isso com você. Cada um segue o entendimento, a compreensão que tem, e lá, quando tiver o momento da eleição, vai votar no candidato, no partido que bem quiser. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: o que tem que ser observado aqui, com muita responsabilidade, é a garantia dos direitos que não pode se perder. Isso eu falo, seja em favor de quem é de direita, de esquerda ou de qualquer outra forma de compreensão política existente. Vejam só, lá no passado havia uma situação em que um cliente comemorou que após a condenação em segundo grau já daria início ao cumprimento da sentença. E naquela situação, inclusive, era contra o presidente Lula. E aí eu disse para ele: olha, com todo respeito, você está sendo estúpido, você publicou isso nas redes sociais, mas obviamente com uma conversa entre nós dois só. E ele falou: por quê? Eu falei: porque você tem um recurso que acabou de ser julgado em segundo grau e foi negado. Você tem uma chance ainda de ser discutido no STJ e com a possibilidade de até ir para o STF. Mas acontece com com esse novo entendimento legal agora, você já vai iniciar o cumprimento da pena. Ele se assustou, olhou e refletiu, falou um palavrão, que eu não vou repetir aqui, e aí ele falou: poxa vida, mas isso não é justo. É isso que eu quero dizer para você. Pode não ser justo aquilo que vai acontecer com o teu tio, com teu pai, com teu irmão, ou com você mesmo dentro de um processo. O que eu estou querendo dizer é que existem garantias que estão na Constituição que asseguram o direito do contraditório, que não pode ser tratado de maneira tão superficial. Tem que ser levado a sério, tem que ser tratado com o respeito que se deve, porque está em jogo a liberdade das pessoas. E a liberdade não é coisa que se brinque. A liberdade deve ser levada a sério, e muito a sério. E isso pode, o que parece bonito hoje, que está acontecendo com outra pessoa, dizem que pimenta no dos outros é refresco, pode ser um dia na tua situação. E daí? Como você iria lidar com isso? Eu acho que essa é a reflexão que muita gente está deixando passar e não vai fazer bem para ninguém, e muito menos para o Brasil. Seja quem for que estiver sendo julgado.
porque é natural que hoje é o Bolsonaro, mas amanhã outras pessoas também estarão sendo julgadas. E se a justiça começa a olhar, se lá em cima, na mais alta corte, toda essa questão probatória, o direito da defesa, o exercício da advocacia, pode ser relativizado, aqui embaixo não é diferente. E aí você, eu, que somos meros mortais, seremos fatalmente atingidos. Reflita sobre isso.